Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à segunda tertúlia aqui da Running Force. Hoje estamos aqui com a Catarina Ribeiro, o Carlos Bessa e o Nuno Machado e também com o Rui Ferreira, que esteve aqui na primeira sessão com a Cláudia e que se junta aqui a nós para o início desta segunda tertúlia. Rui, bem-vindo. Olá. Olha, Rui, numa fase aqui de transição entre a primeira e a segunda tertúlia, muita interatividade de muitos amigos e também de muitas pessoas que seguiram a primeira sessão e que hoje esperamos que estejam aqui connosco também nesta segunda sessão. Desde já, obrigado a quem esteve connosco na primeira edição. Efetivamente houve bastante interatividade, aqui algumas reações, e aproveito também a oportunidade para dizer que caso queiram perguntar alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão ou alguma curiosidade, podem sempre deixar nos comentários e basta só dizer a quem é dirigida essa questão ou essa dúvida, depois nós tentamos, ou em direto ou depois mais tarde, dar a nossa opinião, dar o nosso feedback, a nossa perspectiva sobre qualquer assunto que entenda. E desde já também agradecer a estes três atletas da Running Force a presença aqui hoje. Espero que seja uma conversa tão ou mais agradável que aquela que foi na primeira edição. Eu gostei bastante, a Cláudia também, por aquilo que me transmitiu. Espero que vocês gostem, espero que seja mais um momento interessante para todos. É isso também que esperamos e certamente que assim vai ser. Muito obrigado, Rui, também pela tua presença aqui neste início de conversa. Ele vai estar também a seguir esta sessão. E passo agora então à Catarina, ao Carlos e ao Nuno. Olá, bem-vindos. Começava então pela Catarina. Catarina Ribeiro, que é um nome bem conhecido do atletismo. Para quem não está tão próximo deste projeto, certamente que conhece a Catarina de tantas vitórias, tantas provas, e também de um grupo que já vamos falar daqui a pouco. A Catarina tem 29 anos, campeã nacional de estrada em 2019, foi terceira classificada agora em 2020, foi campeã também de corta-mata em 2018, mas acho que também há um grande momento, que é o momento da Maratona de Valência em 2019, onde garantiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, supostamente em 2020, não é? Que agora já não é. Mas, Catarina, antes depois também de falarmos um bocadinho sobre o teu percurso, os teus clubes, que, como sabem, a Catarina atualmente representa o Sporting Clube Portugal, vamos começar do fim para o princípio. Falar de um grupo, não é? Que atualmente que se chama Vem Correr com a Sara Catarina Ribeiro e onde o Carlos e o Nuno também têm estado aí a correr e têm seguido aí as tuas pisadas, um bocadinho mais devagar, mas eles também correm muito e têm seguido aí as tuas pisadas. Fala-nos lá desse grupo em Lousada e também destes tempos atuais da Catarina Ribeiro. Olá, antes de mais, boa noite. Então, o meu grupo, o projeto Vem Correr com a Sara Catarina Ribeiro, iniciou precisamente mais ou menos há um ano. Foi um projeto que eu, na altura, falei com o vereador, o professor António Augusto, e ele achou interessante e apoiou-me desde logo a constituir ou a realizar esse projeto. E no início começou assim um bocadinho mais tímido, mas entretanto começou a tomar proporções maiores. Já tenho bastantes atletas, ou tinha, não sei, vamos ver quando é que vão regressar depois desta situação da pandemia. Espero que se mantenham os mesmos e que venham mais, claro. E o Carlos e o Nuno conheço-os precisamente desse grupo, começaram comigo mais ou menos há um ano também, que eles são começaram desde o início, precisamente. E depois, com o evoluir, também eles começaram a ter um bocadinho mais de interesse pela corrida, simpatizámos bastante desde o início, todos, e criámos ali uma empatia bastante grande. E depois as coisas foram-se proporcionando.
Entretanto, depois isto começou a ficar cada vez mais sério, que eles começaram a cada vez ter melhores prestações, e então depois surgiu a vinda deles para um projeto mais aliciante, tendo em conta que eles, com o Rui, teriam uma orientação melhor. Não é que eu não percebesse, não é? Porque também já tenho algumas noções, mas sou atleta, não sou treinadora ainda. Espero ser um dia, mas ainda não sou. E então achei por bem encaminhá-los para o Rui. Ou melhor, encaminhei mais o Carlos, depois o Nuno foi um bocadinho por arrasto, porque no início o Nuno não queria, nunca tinha estado federado por clube nenhum, e estava assim com um bocadinho de receio, mas depois as coisas desenrolaram-se normalmente e bem. Mas são 2 amigos que apareceram há pouco tempo, mas que já considero amigos, e tem sido muito giro ver o crescimento deles e o crescimento do meu grupo em Lousada, claro. Quantas pessoas já passaram pelo teu grupo ou quantas é que estão agora? É assim, se toda a gente aparecesse ao mesmo tempo, acredito que iam ser bastantes, para aí umas 60 pessoas. Recordo-me que no verão, mais ou menos, que é quando costumamos ter sempre mais gente, por causa também do bom tempo, lembro-me que houve um treino que chegámos quase perto das 40 pessoas, 30 e muitas, só num treino. Mas acaba por ser giro, porque as pessoas são sempre, interagem muito bem, há um bom espírito do grupo, e apesar de ser muita gente, toda a gente se entende, e eles respeitam aqui a treinadora. Olha, Nuno, bem-vindo. Boa noite. O Nuno, que trabalha também na área da informática, aliás, como o Carlos, aqui entre um mais informático, outro mais eletrotécnico, mas ligados às tecnologias. Nuno, desde a meia maratona de Braga em 2016, com 2 horas e 13, não é? Até depois uma evolução impressionante da meia maratona Manuela Machado no início deste ano, em Viana, com 1 hora 22:41. Quase menos de 1 hora do que o tempo que tinhas feito. Impressionante. Nuno, fala-nos lá também destas vidas dos treinos por Lousada e desta evolução incrível mesmo. A evolução é fácil de explicar. Foi desde que entrei no grupo da Catarina, sendo mais orientado e ganhando mais gosto pela corrida, tendo treinos mais personalizados, não correr por correr, e pronto, e os resultados foram aparecendo. E qual é que achas que é o segredo principal destes resultados, além de estar no grupo da Catarina? Fala-me lá, o rigor na alimentação, no treino, imagino, não? Não, na alimentação continua igual. É mais a nível de treino. Porque a Catarina é uma pessoa que nos pica, que nos dá bastante motivação. E então, e os treinos também ajudam, os treinos diferenciados, porque antigamente eu pegava nas sapatilhas e ia correr, e agora faço treinos personalizados, diferentes. Carlos, olá. Olá. Tudo bem? O Carlos também, que está inserido no vosso grupo, vá lá. A Catarina permite-me dizer que é o vosso grupo, portanto a Catarina é a líder, mas acredito que o grupo é um bocadinho de cada um, não é? É de todos. O Carlos, que também tem uma evolução impressionante de em 2018 ter feito 3 horas e meia, não é? Na maratona do Porto. É um homem que fez 1 hora e 17 também na meia maratona Manuela Machado, portanto chegou uns 5 minutinhos à tua frente, Nuno. Quase que apanhava. E que o ano passado também na maratona do Porto fez 2 horas e 49. Sim. Carlos, olá. Mais um exemplo também que mostra aquilo que na primeira sessão falava aqui também um bocadinho com o Rui, que este trabalho de acompanhamento muitas vezes permite esta evolução também, e olha para pessoas que se calhar têm marcas que não vão ganhar nenhuma prova, ou às vezes até parece que não vão fazer super tempos, mas que com o rigor e com o acompanhamento do treino acaba por ter essas evoluções também fantásticas, não é? Sim. Eu comecei a corrida
se calhar como grande parte das pessoas começam. Foi uma mudança um bocado física, então decidi ir correr, para ver se isto melhorava. Foi uma brincadeira, corria 2, 3 vezes por semana, até que pronto, prova, bem prova vai, pronto, e então lá ia ganhando um bocado de pica a tentar melhorar os tempos. A Maratona de Porto foi uma prova assim um bocado em cima do joelho, porque eu decidi que ia antes de 1 mês e meio. Foi assim um bocado irresponsável, vá. Nunca tinha corrido mais que 30 km, foi assim um bocado, foi por impulso, e decidi que ia fazer. Quando fiz a meia maratona de Porto, 1 mês e meio antes, pensei, bem, vou fazer mais o dobro, porque isto não foi assim muito difícil, não é? Pronto, então lá fui. Correu bem, foi pronto as minhas expectativas na altura, tinha decidido que era aquele tempo que queria e fiz. Pronto, e depois no ano seguinte, em abril, entrei no grupo da Catarina, e aos pouquinhos fomos falando sobre provas e assim, então eu demonstrei interesse em fazer a maratona de 2019 e como estava no grupo dela, achei que ela me poderia ajudar a conseguir fazer um tempo melhor. Ela até acreditava mais que eu no tempo que eu podia fazer. Ela pode confirmar. Pronto, e correu bem. Claro que foi uma preparação muito melhor, não é? Face a que eu tive, porque eu só corria 2, 3 vezes por semana para a maratona de 2018, não corri muito mais que isso. E depois em 2019, sim, já estava a levar no corpo, como se costuma dizer. Foi bem, o tempo que obtive é resultado disso. E a alimentação é mais cuidada que a do Nuno ou não? Estamos a falar para a prova da maratona 2019. Ok. Agora já é. Aposto que até me ias dizer que se não fosse este momento agora de paragem, agora é que ias entrar na alimentação mais rigorosa mesmo do mundo. Já ia cometer desde janeiro, entretanto começou a pandemia, então pronto, desculpa. Mas para a prova de 2019 tive tinha um nutricionista, era pessoal, não é? E tentava ter o máximo de cuidado porque eu sabia, porque a Catarina também tinha dito que era importante essa parte, além do treino e do descanso, e na altura tinha um nutricionista e fiz questão de seguir o que ele me dizia, porque ele também tinha conhecimento a nível desportivo, e então tentava aliar. Claro que falhámos sempre, não é? Temos sempre aquela recaída, mas tentava ser o máximo possível correto, por assim dizer. Catarina, falando aqui um bocadinho agora do início, há bocado falamos do fim também para fazer aqui esta ponte com o Carlos e com o Nuno, porque atualmente são os 3 colegas de treino. Tu começaste a tua formação no Vizela, depois acabaste de passar pelo Braga, pelo Sporting, pelo Benfica, agora no Sporting outra vez. Aqui um percurso que penso que há aqui momentos durante esta formação que foram mais marcantes, não é? Fala-nos lá um bocadinho como é que se vai de Vizela até, ia dizer até Alvalade, não é bem assim porque não estás em Alvalade, mas até Alvalade, vai lá no sentido de representar o Sporting. Descreve-nos lá um bocadinho este percurso. Então, eu comecei o atletismo ainda bem pequenina, com 11 anos, e na altura comecei no Futebol Clube Vizela, fiquei lá bastante tempo, até que cheguei ao meu primeiro ano de sénior e estava na hora de dar o salto ou de passar para uma coisa diferente, e surgiu na altura, a oportunidade de ir para o Sporting Clube Braga, que na altura, ou melhor, na altura e sempre, é o Mister que trata de tudo. Então o Mister tratou, na altura, arranjou, ajudou-me a ir para o Braga. Entretanto, depois no Braga, na altura, não sei se recordam, mas a Cláudia Pereira falou sobre isso. Na altura o Braga depois deixou de apostar na equipa sénior feminina. Na altura eu fazia equipa com a Cláudia, e o Braga, como acabou com o investimento na equipa sénior feminina, eu fui na altura para o Sporting de Braga, para o Sporting Clube Portugal, desculpa. Fiquei lá 2 anos, ou 2 épocas, e depois surgiu o convite do Benfica,
e fui para o Benfica. Fiquei lá mais 2 épocas, depois as coisas não correram da melhor maneira, e acabei por depois ficar um ano individual, e em 2017 volto ao Sporting Clube Portugal, onde estou desde então até agora, e pronto, foi assim um bocadinho, tentei sempre manter, ou melhor, eu acho que consegui sempre ter clubes e conseguir sempre ter seguir uma linha, porque também fui competitiva e as coisas foram-se proporcionando. E pronto, e agora estou aqui. Olha, e neste percurso há momentos marcantes, mas um deles, eu já falei aqui no início, é em dezembro de 2019 em Valência, não é? Onde consegues esse grande objetivo de alcançares os mínimos para os Jogos Olímpicos. Tiraste 3 minutos ao teu recorde anterior da maratona, foste 12ª na maratona de Valência e terminas com 2 horas 26:39. Penso que foi um momento que, se calhar agora com este impasse, não é? Imagino se estivesse aí empolgadíssima para os Jogos Olímpicos e agora há aqui um pequeno impasse, mas deve ter sido ali dias completamente extravagantes, uma felicidade enorme, imagino. É sim, eu claro que não posso esconder que eu fiquei super feliz, não tanto com o facto dos mínimos dos pós-Jogos Olímpicos, mas como eu já disse em outras alturas, foi mesmo pela marca em si, porque o Rui está comigo desde sempre e sabe que eu, desde a minha estreia na maratona em 2016, quando eu fiquei individual e decidimos apostar mais em mim e começar já a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e decidimos apostar na maratona em 2016. Eu fiz 2:30:10 na minha estreia no Porto, mas eu tinha aspirações de ter feito melhor. E então, desde a primeira experiência na maratona, até agora a maratona de Valência, ainda não tinha saído aquele tempo, aquela marca que eu achava, e eu acho que o Rui também, que achava que era da minha, que correspondesse ao meu trabalho e ao que eu tinha treinado e ao que eu valia. E então, quando eu fui para a maratona de Valência, também com a preparação correu muito bem, correu tudo muito bem, foi uma preparação muito divertida, com a ajuda também do Carlos e do Nuno. Foi uma preparação muito boa e fui para a maratona de Valência super tranquila, e quando a marca finalmente saiu, fiquei mais feliz pela marca em si. Só passado um dia, salvo erro, que depois tive um almoço com 2 meus amigos, muitos meus amigos, e eu lembro-me que eu direi-me, afinal, é só isto. Porque eu achava que depois de fazer a marca e até de fazer mínimos, que ia ser assim qualquer coisa assim, alguma coisa diferente. E no dia a seguir estava tudo igual, não tinha mudado nada. Pronto, eu fiz uma maratona, estava super contente, mas não tinha alterado quase nada, ou melhor, não alterou nada na minha vida. Mas eu lembro que quando cortei a meta, a minha preocupação não foi do género, fiz mínimos para os Jogos Olímpicos. Eu só cheguei, o Rui estava logo, quando eu cortei a meta, ele estava logo à minha frente e disse: fogo, finalmente conseguimos. E depois eu disse-lhe mesmo, eu disse: fogo, afinal sou capaz. Porque a certa altura, acho que o Rui, se não fosse também com o apoio dele, a certa altura eu acho que ele acreditava até já mais do que eu, porque eu já acho que há alturas que estava tão desiludida por não ter conseguido obter outras marcas em outras maratonas, que eu estava bastante triste, e naquela maratona saiu e fiquei super feliz, também porque foi uma maratona diferente, tive um apoio diferente, foi um dia especial e vai ficar para sempre marcado na minha vida, porque foi a primeira vez que fiz mínimos para os Jogos Olímpicos, tive lá os meus amigos a apoiar-me, foi uma prova espetacular. Aquela tua expressão que, como é que é? Acordaste com 2 estaladas, algo assim do género, não foi? Foi o canto da teta. Porque foi assim, a maratona de Valência tem muita gente
muita gente nas ruas, tem muita assistência. E aquela parte inicial, pronto, é normal na partida ter sempre mais gente, mas eu não estava à espera que fosse ter tanta gente pelo percurso todo. E então aqueles primeiros quilómetros, eu lembro-me que não cumpri 1 quilómetro que o meu treinador tinha mandado no início. E eu lembro-me que eu fui levada pela emoção, pelo público em si. E tinha imensa gente. E eu lembro-me que depois, mais ou menos por quilómetro 12, 13, por ali, de repente ficou um silêncio e parecia que não tinha ninguém na rua. Quando vens junto ao mar, não é? Quando sais daquela volta perto do mar, não é? Quando voltas, que há muito silêncio, não é? Essa parte assim já não consigo explicar muito bem onde é que eu estava. Sei que o quilómetro, mas não sei. Eu, como já ia mais devagar que tu, consegui lembrar. Eu só me lembro do quilómetro 30, porque passávamos no ajuntamento de Valência, essa parte eu lembrava-me. Mas nessa zona não me recordo muito bem onde é que passava, mas sei que era mais ou menos num sítio que tem muito pouquinha gente. E de repente eu dei por mim a esmorecer, parecia que estava a adormecer, e a cair tipo num ritmo que não era aquele que eu queria. E então eu senti-me, parecia a perder as forças, e então eu peguei e dei assim 2 estaladas e disse, acorda. Eu disse, não, hoje é o meu dia, eu hoje vou conseguir. E aquilo ativou-me novamente, deu-me ali um estímulo, tanto que nessa altura já ia com a lebre da prova, porque havia lebres para vários ritmos, e a partir mais ou menos do quilómetro 10 e pouco, mais ou menos 10, 11 quilómetros, a lebre que supostamente ia para 2h26 não tinha mulheres para 2h26, então o senhor vinha sempre olhar para trás à procura da primeira mulher que pudesse encontrar para ajudar. E eu, como vinha já deslocada ou descolada do grupo de trás, que era do grupo que vinha para mínimo olímpico, e ele apanhou-me e perguntou-me para quanto é que queres correr? E eu disse-lhe mais ou menos para quanto é que queria o quilómetro, e ele disse, bora que eu ajudo. E eu, pronto, ele era a lebre da prova, e eu fui com ele. Eu lembro que depois deu-me essa fase que eu dei 2 estaladas e eu voltei a colar nele, e fomos sempre os dois até ao fim, e ele levou-me até à meta, o senhor. E olha, Nuno e Carlos, começando aqui pelo Nuno, como é que se vive estes treinos? Fala-nos lá um bocadinho mais, e também desta tua evolução. Nestas provas, há bocado falamos aqui das meias maratonas. Descreve-nos lá assim uns momentos mais marcantes nestas provas. Imagino que talvez a meta, não? Sim, a meta. Exatamente. É cortar a meta e ver que conseguimos um tempo que nós não estávamos à espera. Por acaso tem sido tempos que nem eu pensava que os fazia, e tem sido uma surpresa bastante agradável, porque tanto a Catarina até como o próprio Rui acreditam mais nos nossos tempos do que propriamente nós. Acho que o Carlos também é dessa opinião. Eles acreditam muito em nós, e aí é fantástico. Nós, depois daqueles treinos, daquele esforço, porque é complicado como nós trabalhamos, chegar a casa e arranjar motivação para treinar não é fácil. Há dias mais fáceis, há dias mais complicados, e pronto. E às vezes temos, durante o dia de trabalho, temos um dia mais complicado, chegar a casa e treinar nem sempre é fácil, é preciso arranjar motivação. E eles também nos ajudam nisso. Motivação para nós treinarmos. E depois, cortar a meta, quando estamos a cortar a meta, lembramos desse sacrifício todo que foi essa preparação. É bastante... É uma emoção. Destas meias maratonas, por exemplo, Braga, Castelo Branco, Porto, em Viana, a meia maratona Manuel Machado, se tivesses que escolher assim um momento destes percursos que mais te marcou, seja por dificuldade, seja por felicidade, o que é que tu escolhias? É assim, por felicidade foi esta última. Por dificuldade foram todas as outras. Porquê? Porque no dia a seguir não me mexia. Isso é que fica sempre marcante. Acabar uma meia maratona, e não consegui mexer. Porque eu treinava uma vez por semana, no máximo 2, e depois fazer 21. Por exemplo, as do Doura são provas sempre com muito calor. Sim. Desidratado. Chegava ao fim, no dia a seguir não mexia. Imagino, deve ser
Mas imagino que agora, a seguir a este momento que vivemos, vais baixar ainda o teu recorde. Baixar de 1h20 é o primeiro, não é? E depois a seguir... Exato. Carlos, e no teu caso, conta-me lá, da maratona, meia maratona, e também de ter uma referência a treinar como é a Catarina, a treinar com vocês. Como é que se viveu este momento, por exemplo, de Valência entre vocês? O que é que se pensa? Pensa-se que se calhar ainda consigo chegar mais longe, não é? A Catarina chegou mais longe, eu ainda vou chegar mais longe também, ou não? Isto é uma inspiração muito grande, imagino. Sim, sem dúvida. O facto de nós treinarmos com ela e partilharmos alguns momentos de treino, isso também é uma referência para nós. E quando o Nuno diz que é complicado no final de um dia de trabalho ir treinar, ela também é um bocado, ela e o restante do grupo, é um bocado essa força, aquela vontade de irmos, acaba por aparecer porque sabemos que vamos com alguém que é uma referência para nós, que é uma inspiração, que reflete o trabalho em resultados. E é isso que nós aí sabemos que não há forma de fugir. Se queremos ser melhores, temos de trabalhar. O facto dela ter conseguido fazer melhor em Valência é uma inspiração para nós também, é um motivo de querermos trabalhar mais e sermos melhores. Claro que nunca vamos chegar aos calcanhares dela, mas pronto, dentro do nosso mundo, acreditamos que conseguimos melhorar. Acho que o Nuno também partilha um bocado essa ideia. Sim, sim. A preparação de Valência, eu partilhei alguns momentos com ela sabe, e não pode contar todos. E por acaso, na altura, íamos falando, não é? Diariamente, e eu acreditava que ela ia conseguir o objetivo dela, porque acompanhei grande parte ou quase toda, e percebi que ela estava mais forte à medida que os tempos iam passando, e acreditei mesmo que ela ia conseguir o tempo que queria. Tanto fisicamente como psicologicamente, notava-se que ela estava mais confiante, e bem. Vocês já tinham comprado a viagem para Tóquio ou não? Carlos e Nuno? Não? Não tinham comprado a viagem? Ainda não. Então, olha, Ainda bem. Agora, assim que isto passar, vai ser a vossa primeira resolução, comprar a viagem para ir Não, vamos de carro, como fomos para Valência. Arranjamos Valência. Anda malucos! Olha, antes de falar aqui de novo com a Catarina, em Lousada vive-se mesmo um espírito muito grande no desporto, não é? Eu partilhava com vocês, antes de começarmos aqui o live, que já estive nos 100 km de Lousada e via isso, de facto, esse espírito enorme que havia ali, seja do lado político, seja do lado das pessoas locais, de quem vinha de fora, e das infraestruturas, não é? Porque tem ali infraestruturas, também elas extraordinárias. Carlos, isso também acho que é muito importante, não é? O espírito que vocês têm ali ajuda também a motivar bastante. Fala-nos lá um bocadinho desta vida desportiva de Lousada. Nós graças à Câmara e ao município, temos ali muito boas condições. Eu sou um bocado recente nisto, porque eu comecei a correr há pouco tempo, não é? E quando comecei, corria aqui na minha aldeia. Saía de casa, dava uma voltinha de 30 minutos e voltava. Depois, quando comecei a conhecer a Catarina e o resto do pessoal, é que comecei a usufruir mais das instalações. E sem dúvida que temos ali boas condições. Para mim eram excelentes condições, porque eu nunca tinha visto tal coisa, não é? Porque, pronto, como comecei há pouco tempo na corrida, não tinha noção. Mas sem dúvida que temos ali muito boas instalações, que nos proporcionam boas condições, que nos motivam até para treinar, porque sabemos que podemos treinar e que temos condições para no final do treino poder tomar um banho, sair mais relaxados depois de um treino, que muitas das vezes é difícil, isso dá-nos mais motivação. E nota-se a envolvência. O grupo da Catarina é um bocado o exemplo, ou o nosso grupo é um bocado o exemplo disso, porque quando nós começámos éramos 3, para aí, 4, se calhar, e à medida que o tempo foi passando, um amigo traz outro, um primo traz outro, e damos por nós e éramos 30. E às vezes eu comentava com ela, estás-te a meter aqui numa grandalhada porque isto passou de 4 para 30. E estamos a ser imensos. Malhada pelo lado bom da palavra, como é óbvio. Mas sim, nota-se que há muita envolvência e que as pessoas gostam de praticar desporto. Nós também temos um passado no desporto bom, nas modalidades, não é? Não só, se calhar mais no atletismo, não temos só a Catarina, vá, se calhar, digo eu. Desculpem-me se estiver enganado. Mas temos nas modalidades do passado, onde eles também praticam lá no nosso complexo, o hockey em campo e assim, que somos os melhores do país. Por isso acho que sim, acho que temos muito boas condições para ter mais, se calhar mais atletas e melhores.
Já não sou eu e o Nuno, porque nós já estamos naquela fase do... O Nuno acho que discorda disso, não é, Nuno? Acho Não, que eu já estou quase acabado, estou quase a arrumar as sapatilhas. Pensei que era o Nuno que ia salvar a pátria. Salvar a pátria, mas não. Olha, Nuno, mas já sabes, a ficar aqui registado, quando voltarem as provas, o primeiro objetivo é 1h20, isso está registado, e o Carlos 1h15 à meia, está registado aqui. Está bem, portanto, fica registado. Olha, Catarina, falaste aqui de muitas coisas, de muitos segredos também aqui da corrida. Não falaste, estou a brincar. É só para quem nos está a ver, não falamos de segredos, falamos só aqui de... Nós não temos segredo. Episódios. Mas há um segredo, não é? Que é tu, na transição entre os 2 treinos, não é? Do dia, tens que dormir a sesta, não é? Sempre. Isso já não é segredo. Eu acho que todos os atletas fazem isso, pelo menos os atletas de alta competição. Acho que é uma necessidade para nós conseguir recuperar o treino da manhã, para conseguir fazer o treino da tarde. É essencial que façamos essa sesta. Eu quase que não é bem sesta, quase que já é quase um sono, porque eu durmo muito tempo de tarde. Portanto, acho que as sestas são consideradas aqueles curtos espaços de tempo, 45 minutos, 30. Eu não, eu sou um bocadinho mais alongada, durmo sempre mais um bocadinho, mas para mim é importante e é essencial para depois conseguir recuperar para o treino da tarde. Olha, e nestas viagens que tens feito para todas as provas internacionais, há espaço também para conhecer sítios novos ou não? Fala-me lá do que é que já conheceste aí e que sítios é que mais te marcaram. Olha, sinceramente eu já viajei por muitos sítios, ou melhor, é mesmo só quase conhecer o sítio onde vou correr. Mas assim, dos sítios que eu mais me recordo, porque pelo menos num deles já tive mais que uma vez, por exemplo, Berlim, já fui a Berlim 3 vezes. Fui lá a primeira vez na minha experiência na maratona, depois no Campeonato da Europa de Berlim 2018, aí sim, como lá tive mais dias, consegui passear um bocadinho, mesmo sozinha, como já tinha umas luzes da cidade, conseguia passear mais tempo sozinha. E outra cidade que também marcou muito foi São Paulo, porque foi engraçado, porque foi um campeonato que eu não queria ir. Não queria, porque eu queria ter ido a Zurique 2014, Campeonato da Europa, e fiquei de fora. Fui a 4ª atleta, para variar, com mínimos aos 10.000 e com um prémio de consolação. Fui aos Ibero-Americanos a São Paulo. Na altura que eu fiquei de fora, lembro-me que ainda fui tentar uma última tentativa aos 5.000 no estádio universitário em Lisboa, e depois no fim eu estava a chorar porque tinha-me caído a ficha que não ia correr mais, definitivamente que não ia ao Campeonato da Europa. E lembro-me da Pisco agarrar-se a mim e dizer: não chores porque vamos ao Brasil. Então foi uma cidade muito, muito gira, porque também deu para passear um bocadinho, não antes da prova, mas depois, porque antes das competições nós estamos focados e não passeamos, não é? Depois, se tivermos a sorte da nossa prova ser logo no início e depois ainda termos uns dias para vir embora, dá para passear. Se não, ficamos limitados. Se a prova for no último dia, já não dá para grandes extravagâncias, então temos que ir logo embora. E outra cidade também, que eu lembro-me que também deu para conhecer um bocadinho, foi quando fomos a uma taça da Europa de 10.000 a Chia, e fizemos uma paragem em Roma e tínhamos lá 6 ou 8 horas, e também foi muito divertido porque deu para nós ir conhecer um bocadinho uma parte que nós escolhemos na altura de Roma, mas foi divertido e ao mesmo tempo doloroso, porque ele estava lesionado, lesionei-me, e depois aconteceram lá umas peripécias pelo caminho e depois tivemos que na última hora dar uma corrida para conseguir apanhar o comboio, e eu quase que ficava em terra porque eu não conseguia correr, porque estava com muitas dificuldades, porque estava lesionada. Mas foram assim as cidades que eu consegui ver mais.
De resto, já passei por muitos sítios, mas não consegui ver grande coisa. Vamos fazer aqui uma viagem, mas pelos comentários que já temos aqui. O Daniel Pinheiro, que diz: grande Catarina, ainda vais fazer melhor. A Sara Isabel, que diz: uma lutadora e uma amiga. Parabéns, Ribeirinho. O Nelson Paes: força campeã, não será este ano, mas serás olímpica merecidamente, é verdade. E mais malta vai comprar a viagem para Tóquio, também já falamos aqui disso. Sara Isabel: Catarina, qual a prova até hoje que mais gostaste de correr? E pergunta também quais os seus próximos objetivos. A Diana Alves: grande dia, Catarina, estivemos todos presentes a dar-te o apoio máximo, o máximo apoio. No último quilómetro, até nós corremos. O Marco Correia diz: eu não conto. E a Pisco: fomos felizes em São Paulo, diz ela. Muito. O Francisco Ribeiro, que diz: a minha irmã é a melhor do mundo. Mal era se não dizia isso. Olha, a Sara Isabel faz aqui estas duas questões. Se calhar podíamos aproveitar para responder já estes temas aqui, que é: qual é a prova que mais gostaste até hoje, e também falar um bocadinho dos próximos objetivos, que em que um deles passa obviamente por Tóquio. É assim, eu não consigo eleger só uma prova, porque, claro, a minha carreira já vai um bocadinho longa, mas assim consigo eleger, por exemplo, 3 que foram dos mais marcantes para mim, que o primeiro foi quando fui medalhada de bronze no Campeonato da Europa de Sub-23, em Ostrava, 2011, já vai há algum tempo, mas foi dos momentos, foi uma medalha internacional, portanto é sempre um momento marcante. Depois, ela está a perguntar isso sobre se eu digo alguma prova que ela esteja comigo, mas 2018, no Campeonato Nacional de Corta-Mato, foi uma prova bastante exigente e como fui primeira vez campeã nacional, e neguei uma vez mais esse título à Sara Moreira. Foi uma prova bastante competitiva, bastante exigente e que no final consegui ser eu a campeã nacional, fiquei muito contente, obviamente. E claro, este momento que foi a minha última maratona, que foi de 7 que eu já tinha partido, foi a primeira vez que eu me senti verdadeiramente feliz a correr uma maratona. Portanto, são esses, se calhar, provavelmente tenho outros, mas esses agora de momento é os que me lembro assim mais rápido. E os próximos objetivos? Imagino que um deles é que tudo isto passe e que se possa voltar às provas, e depois, claro, há esse objetivo de Tóquio. Já agora uma curiosidade, que é: tu lês bastante temas sobre a Segunda Guerra Mundial, não é? E estamos agora aqui na verdadeira guerra invisível, não é? E há quem diga que é a Terceira Guerra Mundial, ou é como se fosse a Terceira Guerra Mundial, por algo invisível que para quem não sabe, a Catarina lê bastante também sobre esses temas, não é? E objetivos, conta-nos lá, a seguir. Hugo, eu acho que essa dos objetivos não é para mim, acho que é para o Carlos. É para o Carlos? Porque não era para o Carlos. É isso mesmo, vamos passar essa questão dos objetivos para o Carlos. É exatamente, mesmo, porque é para eles também dizer, que senão... É mesmo isso. Mas ele que diga aí, o Carlos e o Nuno, que também têm objetivos. Próximos objetivos, Carlos, conta-me lá. Tu já, desculpa lá só dizer, Carlos, mas tu certamente, como toda a gente que está nesta situação, já fez aquele compromisso pessoal que é: quando isto acabar, eu... vou me inscrever na primeira prova que houver. Não fizeste, Carlos? Ainda essa definição? Não? Mais ou menos. Mas não, eu como objetivo, assim mais, se calhar a curto prazo, gostaria de fazer uma prova internacional. Qual? Conta lá. Segredo. Ainda não decidi. Ainda não decidi qual é que vou fazer, mas sim. E gostava também de melhorar os tempos que tenho, as distâncias que vou fazendo. Ultimamente tenho feito distâncias diferentes também, um bocado também por estar no Futebol Clube Vizela, atletismo, mas gostaria de melhorar o meu tempo aos 10, aos 21. As provas que quando comecei tinha assim tempos um bocado
piores, e que tenho feito melhores, mas acredito que consiga fazer melhor. Tal como tu disseste, que eu tinha que me comprometer a fazer 1h15, se calhar já tinha pensado nisso para mim, por isso é que eu aceitei quando tu me falaste. Mas sim, gostaria de melhorar os meus tempos às distâncias e fazer uma prova internacional, porque nunca fiz. As maratonas que tenho são as 2 no Porto, 2019, 2018, e as meias foi tudo por aqui também, tudo por esta zona, nunca fui muito, além de Lisboa. Foste longe. E tu, Nuno? Imagino que há pouco tempo atrás não pensavas, nem ninguém pensava, não é? Nenhum de nós, que estaríamos impedidos de correr ou de estar nas provas, não é? E penso que isso também nos leva a reformular um bocadinho a nossa vida, objetivos, mas certamente que quando se voltar, voltamos ainda com mais força, não é? Conta-nos lá, para onde é que sonhas voltar a correr? Conta lá. É assim, eu gosto de fazer meias maratonas e maratonas. E tinha para mim fazer uma maratona fora. Eu já tinha feito uma, já fiz em Geneve, com 3h32 e gostava de melhorar esse registro. Tenho o melhor tempo da maratona é 3:07 e gostava de bater ali nas 3. Se for possível, vamos ver. Baixar das 3, muito bem, acho que sim. Isso. E gostava de participar numa maratona em que tivesse mesmo bastantes participantes, porque acho que sentir aquela adrenalina. Como é o caso de Valência, não é? Por exemplo. Da Valência, a Berlim, tantas, não é? Há muitas por aí fora. Valência, quando lá fomos, e eu pelo menos falo por mim, porque nunca tinha tido uma experiência assim, não é? Porque sempre que vi uma maratona estava lá, melhor não a vi, corri, e lá vi mesmo muita gente, em qualquer quilómetro, muita gente. Mas em Valência eu sofri mais do que se tivesse eu corrido. Aquilo foi muito mal. Isto ver uma prova por de fora é terrível. Porquê? Conta lá. É muita emoção, a pessoa fica com stress, está ali a puxar e depois queríamos ajudar e não se consegue ajudar. Sofremos muito por fora. Parece que quase que apetece, é como quando estamos a ver na televisão, não é? Seja que desporto for, quase que apetece estar ali como se estivéssemos a jogar numa consola, não é? Olha, vai a correr, deixa lá correr mais, ou está no ciclismo, anda mais rápido, não é? E acaba por ser um bocado assim. Olha, eu vou-vos confessar uma coisa, que estava a falar de Valência, porque agora nos últimos 2 anos não, mas em 2017 e 2018 fiz algumas maratonas de estrada e tinha um objetivo de ir a Valência, mas primeiro por causa do final, não é? De terminar naquela plataforma. No lago. Mas eu confesso-vos que já tinha feito Sevilha e não imaginava que realmente os últimos 20 km, a multidão incrível que é a Valência, tipo aqueles últimos 2-3 km em que havia pessoas de organização de mota para conseguir abrir o espaço no público para as pessoas passarem, não é? E é de facto um ambiente impressionante. Eu costumo dizer às pessoas que acho que Sevilha, por exemplo, é fantástico, mas o público em Valência é algo, se é a cidade do running, não é? Como se vê. É arrepiante. É a verdadeira cidade do running, aquilo não é show off, aquilo é mesmo verdadeiro. É verdade. Catarina, já foste a provas à Madeira, imagino ou não? Não, eu nunca fui nas ilhas. Nunca aterraste de avião no aeroporto da Madeira? Nunca fui às ilhas, a nenhuma. Estou a dizer isto porque há algum receio com os aviões, ou não? Posso que essa foi uma misto. Posso. Sim, porque agora já é mais tranquilo, mas esse episódio que ele se refere precisamente foi quando eu fui a um campeonato da Europa a Velenge, à Eslovénia, e no regresso eu nunca tinha-me acontecido nada do género, e na altura o avião começou, nós entramos numa zona que acho que estava tempestade, ou estava assim qualquer coisa de anormal, e eu estava nos lugares mais atrás, ou precisamente estava no último banco. E o avião, de repente, lembro-me que estava a jogar cartas com o Rui Pinto e com o Bruno Jesus, e eu até estava toda empolgada porque eu ia ganhar aquele jogo, portanto eu até dizia para o Rui Pinto, joga, como se não estivesse a passar nada. Mas o avião estava a abanar muito, e nisto o Rui Pinto também fica bastante nervoso com isso e disse, já não quero jogar mais.
E eu pensei que aquilo ia ser uma coisa passageira. Só que de repente aquilo começa a abanar, o avião começou a abanar mesmo muito. Nisto eu apercebo-me que de repente as senhoras que estavam a distribuir bebidas e os snacks, as bebidas começaram a cair abaixo dos carrinhos, as hospedeiras de bordo a recolher tudo, vem o copiloto também ajudar a recolher tudo a cair, e eu cada vez estava a ficar mais nervosa e não me estava a conseguir controlar. Só que depois há sempre aquele género de piropo e de brincadeira que o pessoal começa: o avião vai cair, o avião vai cair. Eu fiquei tão nervosa, eu comecei a ter suores frios e comecei a entrar em pânico, estava assim super nervosa, e o mister estava uns bancos mais à minha frente, a olhar para mim tipo: ei, calma! Mas eu não conseguia me controlar, até que veio o copiloto e falou comigo e disse: estamos a passar os Alpes, tens de ter calma, isto é só passageiro. Só que eu não conseguia pensar, eu só dizia: se você quer morrer, eu não quero, aterra o avião, por favor. Porque era uma sensação muito má, porque eu sentia que não estava com os pés no chão, não é? Eu comecei a ficar mesmo, entrei mesmo em pânico, fiquei super nervosa, mas depois isso já passou. Entretanto, depois disso eu já viajei para o Brasil, inclusive, que foi uma viagem enorme. Mas lembro-me que eu e a Pis, que fomos na viagem toda, nem demos por ela 9 horas de avião sempre a falar. Mas entretanto isso já me passou, e tanto já viajei sozinha também para outras cidades e para outras provas, e foi tranquilo, mas naquele dia realmente passei muito mal. Eu estava-te a falar da Madeira, porque vendo alguns vídeos, né, de aterragens na Madeira, e quando a pessoa chega ali e começa a ver o avião a aproximar-se, se a pessoa tiver algum receio, é daqueles aeroportos que, pronto, acho que depois da primeira vez que a pessoa aterra lá, já não tem medo. Por acaso mas naquele dia fiquei muito mal. E era para estar lá, aliás, exatamente hoje, era para ter ido para a Madeira, e portanto, não, agora só remotamente, como todos estamos nesta nova vida. Pois, Nuno, complicado. esta vida de remote agora, não é? Que acho que estamos todos também a ver que conseguíamos fazer se calhar outras coisas sem estarmos fisicamente próximos, aproveitando mais a tecnologia, mas há uma tecnologia que agora está a ser aproveitada muito para estes lives e para as pessoas partilharem também memórias, partilharem muitas coisas, mas que tem tido também uma importância muito grande na motivação das pessoas. Eu costumo dizer que as redes sociais, há malta que critica, porque há malta que vai a provas e que parece que todos ganharam, mas acaba por ser uma vantagem muito grande e também de motivação, não é? Porque cada pessoa pode ser um jornalista, cada pessoa pode publicar as suas fotos, e eu acho que isso tem um impacto grande, não é? Uns veem o exemplo dos outros cativam outros. É assim, ou vês mais também os lados negativos disso nos últimos tempos? Conta lá, como é que vês as redes sociais? Eu vejo mais até os lados negativos, porque vê-se muita gente aí a fazer coisas na internet que está a influenciar outras erradamente. Sim, agora nos últimos tempos, eu estou a falar antes destes tempos. Antes. Sim. Sim, às vezes dá-nos para conhecer outras provas e motivar-nos também para fazer certas provas. Isso sim. Ajuda-nos um pouco. E tu, Carlos? Conta lá, a tua vida nas redes sociais antes da pandemia, não agora. Que se agora não... Isso é para abordar noutros fóruns, não é aqui. Antes da pandemia, antes de março, as redes sociais motivavam, desmotivavam-te, chateavas-te de ver, isto foi outra corrida, não sei. Não. Eu por acaso sou um bocado ativo nas redes sociais, admito. E houve uma altura que, quando comecei, era um bocado até a minha motivação. Ver e mostrar também, mas mais ver. Porque ver ajuda sempre. Provavelmente quando estamos se calhar com menos motivação para ir correr ou para sair, há dias assim, não é? E quando vemos alguém ou alguém nos diz que foi e fez, deixa-nos sempre com um bocado mais aquele bichinho de ir também e de tentar fazer igual ou pior, mas às vezes basta só ir. Isso ajuda, não é? Não te rias, Catarina. Contigo fazemos sempre pior. Acaba por ser muito motivante, não é? Apesar de às vezes poder haver muito, muito ruído e às vezes haver até determinadas confusões, etc. Mas acaba por ser motivante, e mais uma vez repito que estou a falar e estamos aqui a falar antes desta pandemia, antes de março, não estamos aqui a discutir a atualidade das redes sociais, que não é esse fórum, isso
depois faremos daqui a uns meses, quando isto estiver passado, podemos voltar aqui para fazer isso, que não é a altura para discutirmos isso agora, e acaba por ser motivante. Por exemplo, o melhor exemplo é o exemplo do Strava, não é? Que há malta que tem Strava e que às vezes diz, o outro fez isto, o outro fez aquilo, mas acaba por ser motivante, porque acabas por estar ali... Isso torna as pessoas competitivas. Exato. Pessoas competitivas, acaba por tornar as pessoas competitivas desde que seja pela positiva, não é? Pois. Desde que não seja aquela competição de... E que não façam batota. E que não façam batota, claro. Fazer segmentos de bicicleta ou de moto. Claro, isso aí acho que depois depende da consciência de cada um, não é? Quer dizer, eu bati esse segmento, mas não, na verdade foi bicicleta. Pois. Olha, vamos lá ver aqui pelos comentários, antes de continuarmos. Portanto, o João Seixas deixa um abraço desde a Holanda. O Ricardinho Alves, muitos parabéns. O Francisco Ribeiro tem aqui mais uma questão. A Sara Isabel, que diz que os objetivos eram para o Carlos, é verdade. Francisco Ribeiro, tu filha serás... Quê? Sem a minha cápia, é isso? Não percebi bem. Deve querer dizer, serás sempre a minha campeada. Ok, então é isso. Parabéns e vais sempre conseguir os teus objetivos. Da tia Sandra e primo Rodrigo. Elizabeth Pires, que diz como é bom correr atrás de vocês. Grande motivação. Eu te imagino, ela também é blousada. Francisco Ribeiro, então, que diz a maior dificuldade que encontraste no caminho para teres os mínimos olímpicos e qual foi o momento mais duro e difícil de ultrapassar, físico e psicologicamente, em toda a carreira e, obviamente, também para conseguires alcançar os mínimos. Então, os momentos mais difíceis, eu acho que é para qualquer atleta quando há lesões e psicologicamente deixa-nos sempre muito mais abatidos, mas também o facto de às vezes não conseguirmos realizar ou não conseguir concretizar o objetivo para aquilo que tu te propuseste, deixa sempre psicologicamente um bocadinho mais fragilizado. E lembro-me que agora num futuro mais próximo, num passado mais próximo, antes da maratona de Valência, eu em março, na primavera, fiz uma primeira tentativa na maratona de Viena, que desisti ao quilómetro 28 e de seguida tentei logo fazer outra maratona, que fiz a maratona de Pádua e acabei por fazer 2h30:52 e nessa fase passei bastante mal, porque fiquei decepcionada, fiquei mesmo muito triste porque não consegui na altura fazer mínimos para os jogos, não consegui fazer recorde pessoal e tinha treinado imenso para aquela prova e sabia e estava em forma e mais uma vez não tinha conseguido fazer a marca que eu queria e na altura passei bastante mal, o Rui sabe disso e foi e tanto ele como a minha família, o meu namorado também me apoiaram bastante na altura para eu conseguir ultrapassar esse momento que eu aí sim admito que comecei a desacreditar um bocadinho em mim, mas como sempre o meu treinador e os meus amigos e a minha família estiveram sempre por trás. Também na altura coincidiu com o facto de eu criar este projeto e acho que foi aí que eu fiz também, comecei a ter desafios diferentes e a ter distrações diferentes no meu dia-a-dia, que me ajudou também a redirecionar melhor os meus pensamentos e a pensar que a vida não é só competição e tem que às vezes sair um bocadinho daquele modo competitivo que eu passo a vida, não é? E o facto de ter criado este grupo, conheci pessoas novas e acabou por ser 2019 acabou por ser um ano espetacular porque comecei, ou melhor, acabei 2018 a correr muito na São Silvestre de Madrid, que batia a barreira dos 32 minutos nos 10 km, depois iniciei logo o ano a ser campeã nacional, depois sou vice-campeã nacional de corta-mato, ali mesmo à justa,
e de seguida, pronto, passa aquele momento pior ou um bocadinho mau para mim, mas na altura o meu treinador, para me animar e para conseguir puxar um bocadinho mais por mim, dizia que tinha, tipo, que eu não podia ficar tão triste por causa de uma prova, quando eu tenho tantas coisas boas, e então eu só estava a ver, ele dizia-me às vezes, tu vês um pontinho preto no meio de uma página branca, de uma parede branca, portanto não deste tanta importância a esse pontinho preto, mas sim ao restante que é branco, portanto, para direcionar melhor e para me despreocupar, para não me preocupar tanto com determinadas coisas. E pronto, eu depois fiz ali quase uma limpeza em reset ali em julho, que foi quando eu fiz um período de paragem também para fazer um reset ao corpo e à mente. Parei ali mais ou menos 15 dias e depois voltei com todo o gás e com toda a força e vontade para a preparação para a maratona, que na altura já sabia que era a de Valência, apesar de não partilhar, porque também não sou do tipo de atleta que gosto de partilhar. Também não pergunto, que é para ninguém me perguntar a mim. E não gosto muito de partilhar esse tipo de coisas, gosto mais de guardar para mim. Para mim e para o grupo que está comigo, o meu grupo de treino, e é que normalmente sabe o que é que se vai passar. E foi um ano bastante giro, porque foi engraçado ver a evolução tanto do Nuno como do Carlos, que foram que nós criamos uma afinidade maior e fomos. Eu comecei, foi engraçado porque eu fiz ali um período de paragem e eles, como que tinham começado em abril a começar a treinar, abril, maio, a treinar comigo, começar a criar aquele bichinho, então a partir de julho quase que os arrastei atrás de mim. E então eles foram-me ajudando, fomos ajudando uns aos outros, eles tentando aguentar o máximo que conseguissem comigo e eu tentando levá-los para eles conseguirem fazer treinos melhores e até para se prepararem mais devidamente para as provas, tendo em conta que eles nunca se preparavam muito bem para as competições, tirando a parte que o Nuno depois fez ali uma paragem a meio em outubro, nas vésperas da maratona, mas essa parte. Mas foi giro porque nós ajudámos-nos mutuamente, eles apoiaram, tanto o Nuno como o Carlos ajudaram muito mesmo nos treinos longos, nos abastecimentos, e foi engraçado porque criámos aqui uma interação, depois mesmo nos treinos do grupo, nos treinos do grupo mesmo com o treinador e tudo, criou-se ali uma entreajuda. Claro que nós no grupo temos sempre isso, tanto no grupo de treino da Running Force, tentamos sempre ajudar uns aos outros para tentar nos superar ainda mais, e sempre que podemos tentar sempre ali mais um bocadinho, porque saímos todos a ganhar com isso. E depois os resultados apareceram e proporcionaram-se também, se calhar por força da descontração que foi toda a preparação para essa prova, mas sem dúvida que os momentos psicologicamente e até fisicamente, porque depois uma coisa leva à outra, é sem dúvida as lesões, e também quando não consegues realizar um objetivo que tu querias tanto e parece que está ali encravado, que não quer sair, e aconteceu um bocado isso, mas depois fiz ali um reset e no final de 2019 foi quando tinha que ser. Proporcionou-se. Olha, Nuno, estamos a caminho de 1 hora, portanto vamos daqui a pouco também terminar aqui o live, e só falarmos aqui de mais comentários que temos por aqui. O Elval, orgulho para Lustosa Lousada, um beijinho de Paris, Catarina. A Maria Ribeiro, Elsa Filipe, e portanto quem nos está a ver, se tiver questões, pode deixar agora as suas questões, ou deixar mesmo depois, e nós vamos depois também responder e ver os comentários que deixarão logo amanhã, quando quiserem, ou quem nos está agora a ver, pode deixar obviamente ainda aí os seus comentários para respondermos antes de terminarmos aqui esta tertúlia da Running Force. Nuno, este espírito de entreajuda e de amizade da Running Force, já falamos aqui
ao longo desta hora, que ajuda bastante e, sobretudo, cria-se novos amigos, não é? Porque para lá das corridas há, sobretudo, as amizades e isso é, como se costuma dizer, das melhores coisas que se leva disto, não é? Exatamente, porque não é só correr. Este convívio todo que nós temos nos treinos, apesar de serem treinos duros, dá sempre para partilharmos experiências, conviver, não é? E isso é também nos motivar. E depois temos a treinar com grandes atletas. Para nós, corremos isto há pouco tempo, é excepcional. É uma motivação muito grande. E é um orgulho pertencer a um grupo tão rico como o nosso. Olha, e por falar em grupo, uma mensagem para todos os amigos que estão aqui a seguir e que certamente também estão neste momento desafiante, que esperamos que em breve passe. Uma mensagem para a malta toda. Isto vai passar, daqui a nada vamos poder voltar às nossas corridas, correr todos logo para a primeira prova. Devemos estar todos desejosos para começar a competir. É isso, e que continuem a treinar e que não há coisa melhor que treinarmos com boas pessoas, com um bom grupo, com bom espírito. Que voltem todos com o mesmo peso, não é? Ninguém que volte com é essencial, não é? É essencial. O pessoal que tem mais cuidado com a alimentação. Carlos, e tu? Uma mensagem aí para a malta toda, e gostava muito que me contasses uma coisa que era um dos momentos assim mais caricatos que já aconteceu nos vossos treinos lá em Lousada. Conta lá. Um assim daqueles mesmo que faz a malta toda a rir. Bem, eu tenho um momento, mas não foi em Lousada, não sei se conta. Podes contar. Ninguém nos está a ouvir. Deve estar algumas pessoas, mas sempre esse momento. É um bocado gozar comigo mesmo, opá, mas pronto, temos que admitir os nossos erros, não é? Eu tenho um momento muito engraçado com a Catarina, porque no meu primeiro longo eu fiz o gosto de a acompanhar. E pá, pronto, não é? As coisas estavam a correr bem até que a meio do treino, sabe-se lá porque, tive assim uma grande queda, daquelas raspar mesmo a sério. E eu naquele momento caio e o meu primeiro impulso é parar o relógio. Parar o relógio, não foi saber se me magoei ou não. O segundo foi perceber se ia conseguir continuar, porque não tínhamos uma distância considerável ainda para fazer, e perceber, porque também não queria, no fundo, estragar o treino dela, não é? Porque o treino dela era mais importante que o meu, embora eu também tivesse ali um bocado a lutar pelo meu objetivo, mas o treino dela era mais importante. Eu só não queria estragar o nosso treino, porque ainda faltava um bocadito, mas lá consegui. Mas foi muito engraçado, porque ainda hoje não sabemos bem como é que eu caí. O senhor que nos tentou ajudar também não deve ter percebido como é que eu caí, mas foi engraçado. E depois tive outro momento e foi um bocado... Catarina, foi antes ou depois, quando na pista, no nosso grupo de treino, quando eu me magoei? Foi antes ou depois? Não sei. Foi antes da maratona, muito antes. E aí se calhar foi o meu primeiro choque, porque pronto, eu que não tinha passado na corrida, não é? Não tenho assim muito passado, nunca me tinha lesionado, e tive uma situação um bocado engraçada também, porque me magoei num treino específico com eles lá, e aí pensei mesmo que a coisa ia ser muito má, porque como nunca me tinha lesionado, achava que ia acabar tudo. Ainda faltavam 3 meses para a maratona e eu achei que não ia conseguir, porque pronto, é aquele medo, é inexperiência também, não é? O não saber lidar com uma lesão, se calhar, ainda hoje, se calhar não sei bem. Quer dizer, já sei um bocadinho melhor, vá. Estou bem acompanhado, tanto por eles como pelo grupo de treino, pelo Mister, também está sempre presente. Mas nesse momento tive medo, porque pensei mesmo que não ia conseguir. Embora faltasse muito tempo, eu não tinha noção do que é que tinha feito ali naquele momento. Felizmente tudo correu bem e consegui o que queria. Sobre o primeiro momento, portanto, quando existir uma marca de relógios que arranja um relógio que para automaticamente se a pessoa cair, tu compras logo, não é? É logo. Sem dúvida. A minha preocupação foi parar. É logo. Olha, uma mensagem aí para a malta toda. Tentem manter as rotinas dentro do que é possível. Claro que é complicado agora, tanto a nível profissional como a nível de treino e
de lazer, que tentem manter dentro do que é possível, tendo sempre em atenção a segurança, a sua e a dos outros, que se treinarem, que o tentem fazer dentro de casa, se for fora com os devidos cuidados, que é possível fazer fora de casa desde que se tenha cuidados, e que acima de tudo que tenham cuidado, que tenham responsabilidade, sentido de responsabilidade, porque isto parece que já está melhor, não é? Estamos a fazer um sacrifício um bocadinho grande, já vem no mês e tal, mas acredito que em breve vamos conseguir sair. Obviamente que não vai ser o mesmo, não é? Daqui em diante vamos ter sempre aquele receio e estamos a criar rotinas agora que se calhar vamos levar para o futuro, mas acredito que vamos conseguir sair e que vamos voltar a fazer aquilo que fazíamos. Se não for este ano, pelo menos para o ano. É verdade, se não for este ano, para o ano, quando for, não é? Sim, sim. Olha, temos aqui mais comentários. A Aurora Cunha, um beijinho para a Aurora Cunha, que também nos está aqui a ver, e diz, cuida-te amiga, e depois deixa-nos aqui também o comentário, com muita pena minha, mas este ano não deve haver corridas para bem de todos os atletas da saúde pública, vamos ter esperança, abraços para vocês todos, cuidem-se, um beijinho, um abraço para a Aurora Cunha, e obrigado também por nos estar aí a ver. Depois temos a Isa Silva, que diz que estava a ouvir, Carlos, e que vais ser gozado. Ela não estava a ouvir, ela está a brincar. A Isa que diz que o Nuno está à máquina, quando o vejo a correr pela manhã com a Catarina, fica a pensar quem anda mais, eles a correr ou eu de carro? Acredito que são vocês aí a correr que andam mais do que ela de carro. A Elizabeth diz, Carlos, tens queda para a corrida. Realmente é bem pensado. Literalmente. É bem pensado, sim. E, portanto, malta, agora quando isto acabar, os combustíveis vão subir outra vez, portanto, se continuarem a correr mais do que a malta de carro, que é usada, é o ideal, porque isto dos combustíveis agora estão em baixo, mas é quando a malta não anda muito de carro, não é? Quando voltar os carros. Olha, Catarina, Francisco Ribeiro, que pergunta que prova é que tu farias em todo o mundo sem ser os Olímpicos e os Mundiais? Conta-nos lá. Pois, é uma pergunta engraçada e pertinente. Não sei, mas eu acho que gostava, desde que comecei a fazer maratonas, ainda só fiz uma vez uma major e provavelmente gostava se calhar de fazer as 6 majors que há. E acho que era uma experiência gira conseguir fazer todas as, assim, uma experiência, ou mais do que uma, não sei, nas várias provas mais mediáticas ou de mais importância das maratonas. Não sei se fizeste alguma coisa que a tua imagem parou. Não sei se carregaste. Eu não carreguei nada, mas aqui realmente está parado. A tua imagem parou, não sei. A ouvir, pelo menos. Estamos-te a ouvir, portanto, olha, conseguimos-te ouvir, também estamos quase a terminar. Catarina, aí a última questão, antes de terminarmos, que é desta vida das corridas, tu falaste aí várias vezes da Pisco, imagino que a Salomé, por exemplo, que foste colega dela de turma, não é? De há uns anos, não é? Sim. E imagino que para lá da competição também há muitos amigos que se fazem, não é? Nas provas. É assim, eu acho que na alta competição há uma certa dificuldade em se fazer amigos, porque não sei se é por causa do nível de competitividade, acho que quando somos adversários uns dos outros é mais difícil de se ter uma amizade. Mas uma das pessoas que competiu comigo e chegámos a ser adversárias e competimos até na mesma equipa foi realmente a Pisco. Até foi quando nos aproximamos mais e nos conhecemos melhor quando eu estava no Braga, e foi uma pessoa que eu trouxe e que hei de levar para a minha vida, certamente continuar. Mas é bastante complicado fazer amigos no atletismo, porque acho que chega-se a uma altura que
como queremos todos ganhar e somos tão competitivos que a amizade fica um bocadinho mais difícil de se ter. Mas eu fui desde nova que eu não sei se passar aqui, mas desde nova que eu fui, quando eu estava no Vizela, iniciei o atletismo no Vizela e depois também estudei em IFIAS e fui colega de turma da Salomé desde o 10º ano até o 12º, e depois mantivemos-nos sempre colegas e adversárias. Curiosamente, só desfazamos ali 2 anos, foi quando eu estive no Braga e ela esteve no Joma, e depois ela foi para o Sporting e depois eu acabei também por ir para o Sporting, e andámos quase sempre paralelas uma à outra. E pronto, e sempre fomos colegas de treino e colegas de equipa, e pronto, e acho também, de certo modo, tiramos partido uma da outra disso, porque como somos as duas bastante competitivas, somos uma mais-valia juntamente com o resto dos nossos colegas de treino, para podermos evoluir ainda mais e tirar dividendos disso. Acho que é o mais importante, mas espero que isto mude um bocadinho, porque espero que também as pessoas saibam ver a amizade para além da competição, e tenho pessoas que também me dão bem, não só a Pisco, a Cláudia, sem dúvida, que é a minha melhor amiga, ou das minhas melhores amigas, e já foi minha adversária, ou fomos adversárias. Mas tem outras atletas também que até me dão bem, bastante bem, no atletismo, desde a Daniela Cunha, a Sara Moreira. São atletas que até falamos com alguma frequência e damos-nos bem. Olha, falaste várias vezes da Pisco, ela deve ter sabotado aí o vídeo do teu computador, porque ficamos sem a tua imagem. Peço desculpa, mas não sei o que é que se passou, que eu nem consigo mexer nada no computador, só lá mesmo noção, porque eu nem consigo mexer nada, porque isto está tudo parado. Acho que foi a Pisco que sabotou o teu computador, muito provavelmente. Ela não é assim mágica, ela é boa pessoa. Muito provavelmente foi ela. Olha, para terminarmos, uma mensagem também aí para a malta que nos esteve a seguir, e conta também à malta se tens visto a Velocidade Furiosa ou não durante este período. Sim, porque por acaso, eu vejo muita Fox e ultimamente o que mais tem passado é filmes repetidos. E então tenho visto algumas vezes, mas antes de mais quero deixar uma palavra aos meus colegas do meu grupo da Running Force, que estamos cheios de saudades para voltar àqueles treinos da morte, todos juntos. Pelo menos eu estou cheia de saudades. E também quero deixar, que eu acho que está aqui alguns atletas do meu grupo a seguir, quero deixar um agradecimento também especial a todas as pessoas de Lousada que continuam a aparecer aos meus treinos, que assim continue também quando isto passar, e espero que toda a gente se mantenha a salvo, para que possamos muito brevemente poder estar todos juntos a correr ou a conviver, porque acho que apesar de haver coisas se calhar mais importantes, acho que a corrida ou o desporto também é importante para manter as pessoas ativas e a sanidade mental, principalmente, que eu acho que nesta altura a atividade física tem sido escape de muita gente, para poder sair se calhar um bocadinho de casa, para se manter a cabeça, pelo menos a cabeça firme, porque não é fácil neste período estar privado de tanta coisa que para nós seria normal no passado, e espero que toda a gente se mantenha a salvo para que possamos o mais rápido possível estarmos todos de volta aos treinos e de volta à nossa vida, que certamente, claro que não vai ser a mesma coisa, mas que
sem dúvida que vai ser mais especial. Certamente que vai ser, porque vamos estar todos aí desejosos de voltar e quando voltarmos vai ser mesmo mais especial. Obrigado aos três, obrigado também ao Rui que esteve aqui connosco no início. Vou só aqui aos últimos comentários do José Ferreira, força campeã, o Vasques, que diz saudades dos treinos de grupo, força, abraço para vocês. A Pisco diz que e continuamos a ser, que eu vou voltar. E o Virgílio Gomes, boa noite e bons treinos, na medida do possível, porque este ano vai ser difícil competir. Um grande abraço para o Virgílio, que por estas alturas estaríamos a encontrar-nos aí nos trailers, agora só remotamente. António Bessa, agradeço também todas as dicas que nos dás, Catarina. E portanto, malta, como disse há pouco, quem quiser deixar aí os comentários posteriormente, pode deixar, e depois o Carlos, o Nuno e a Catarina vão dar uma vista de olhos em todos os comentários. Muito obrigado a todos que nos seguiram. Relembro que voltamos no dia 27, às 21 horas, com a Salomé Rocha e com o Vasco Ferreira para a próxima tertúlia, a terceira tertúlia aqui da Running Force. E, em especial, ao Carlos, ao Nuno e à Catarina, muito obrigado por terem estado aqui nesta hora e 15, sensivelmente, e por terem partilhado aqui tantos momentos connosco. Foi uma agradável conversa, muito divertida, como queremos e se espera nestes tempos. E voltaremos em breve, e já sabem, em breve vou fazer um treino também a Lousada. Quando isto voltar, vou treinar e a Lousada com vocês, quando voltar a ser possível correr na rua. Muito bem. Olha, muito obrigado a todos e já sabem, encontramos no dia 27 por aqui. Obrigado.